Bom, quinto ano, vamos à continuação da nossa aula de hoje, tá? Todos os exercícios que faremos na aula de hoje serão sobre perímetros, começando pelo exercício da página 40, que ele pergunta o seguinte: qual das palavras a seguir está relacionada à medida do perímetro de uma figura? Bom, ele vem com as opções vértice, cor, contorno ou forma. Vamos analisar cada uma das opções. Vértice é o ponto de encontro de cada segmento de reta quando se forma um polígono, tá? Então, a gente não precisa do vértice para calcular um perímetro, tá? Cor. A cor do polígono também pouco faz diferença para gente, para poder calcular o nosso perímetro. Contorno. Esse sim é importante, porque é a medida do contorno que a gente precisa para poder calcular o perímetro de uma figura, tá certo? Então, nós temos que assinalar a letra C, contorno. Forma. A forma do polígono não vai interferir no cálculo do perímetro. Eu posso calcular o perímetro de um quadrilátero, de um triângulo, de um pentágono, de um heptágono. Qualquer polígono é possível calcular o perímetro dele. Combinado? Então, no exercício 40, a gente precisa saber o contorno de uma figura para poder calcular um perímetro. Entenderam? Exercício 41, vocês têm aí um heptágono, tá? Essa forma aqui, ela tem 7 lados. E a gente tem que calcular o perímetro deste heptágono aqui, tá? Então, nós vamos pegar todas essas medidas e adicioná-las para poder termos uma resposta. Então, quando a gente faz 6 mais 3 mais 2 mais 2 mais 3 mais 6 mais 4, tá? Nós temos como resultado 26. Só que tem um detalhe. O exercício quer a resposta em milímetros. E todas essas medidas estão em centímetros. Então, adicionando tudo, nós temos 26 centímetros de resposta. Eu postei um vídeo na plataforma sexta-feira sobre conversão de medidas, explicando que 1 centímetro é igual a 10 milímetros. O que isso significa? Que quando eu quero pegar alguma coisa que está em centímetro e transformar em milímetro, eu tenho que multiplicar por 10, tá? Então, se a forma dessa pista tem 26 centímetros, eu vou ter que pegar esses 26 e multiplicar por 10 para descobrir ele em milímetros. E assim nós temos 260 milímetros como forma dessa pista. Então, a resposta final desse exercício tem que ser dada em milímetros. E ela ficaria assim: o perímetro da imagem é de 260 milímetros. Entenderam? Qualquer coisa, assistam novamente o vídeo sobre conversão de medidas para poder lembrar sobre isso, tá? Aí depois vocês têm uma tabela no exercício que ele quer saber o número de lados, vértices e ângulos que tem essa figura. Todo polígono sempre vai ter o mesmo número de lados, mesmo número de vértices, mesmo número de ângulos, tá? Então, se ele é um heptágono, se ele é um heptágono, tá? O que a gente vai ter? 7 lados, 7 vértices e 7 ângulos. Combinado? Aí preencham a tabela, tá? Depois, o exercício 42 é muito parecido com esse exercício, tá? A diferença é que ele deu todas as medidas em metro e ele quer que a gente transforme em milímetro. Então, para transformar metro em milímetro, a gente precisa multiplicar por 1000. 1 metro é igual a 1000 milímetros. O próprio nome já fala, milímetros, são 1000 metros, tá? Então, quando a gente pega 6 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4, a gente tem 22 metros como resposta. Vamos pegar o 22, multiplicar por 1000 para poder saber essa resposta em milímetros. 22 vezes 1000, nós temos 22 mil. Certo? Então, o perímetro desta forma é de 22.000 milímetros, tá bom? Conversão de medidas, são medidas básicas que a gente já tem que ter na nossa cabeça. 1 quilômetro igual a 1000 metros, 1 metro igual a 1000 milímetros, 1 centímetro igual a 10 milímetros, tá? Bom, aí depois tem um quadro para vocês registrarem
lados, vértices e ângulos dessa forma. Essa forma do exercício 42 é um pentágono. Se ele é um pentágono, vai ter 5 lados, 5 vértices e 5 ângulos, tá bom? Bom, exercício 43 fala o seguinte: Carlos calculou o perímetro de um quadrado que mede 64 centímetros. O perímetro do quadrado mede 64 centímetros. A pergunta é: qual a medida de cada um dos lados desse quadrado? Mesmo exercício que teve na tarefa de vocês. Então, se eu quero o perímetro de um quadrado, se eu já tenho o perímetro de um quadrado, quero saber a medida de cada um desses lados. Eu vou dividir, tá? Então, 64 dividido por 4, tá certo? Nós teremos como resposta 16. Então, quando eu pego 64, divido por 4, eu vou ter 16 centímetros, isso, 16 centímetros como resposta, tá certo? Bom, o exercício 44, ele é um exercício de resposta pessoal. No arquivo PDF que eu vou mandar para vocês, para sugestão de resposta, eu fiz um hexágono, tá? Não fiz um hexágono regular. Então, eu peguei aqui e puxei 2, 4, mais 4, 2, 2, 2. Aí, fechei a forma, tá? Aí, ele quer que a gente calcule o perímetro. Depois que você faz a sua forma, ele quer saber o perímetro da forma que você fez. Então, a gente vai pegar, no caso, eu fiz, né? 2 mais 4, mais 4, mais 2, mais 2, mais 2. E aí, eu descobri o perímetro. Só que aí, a medida, eu vou colocar em quadradinhos a unidade de medida. Porque é a unidade de medida que ele está pedindo no exercício. Tá bom? Então, qualquer forma que vocês fizerem, vocês vão calcular o perímetro dessa forma e colocar como unidade de medida quadradinhos, tá? Já vou aproveitar o livro aqui. O exercício 45 pede o seguinte: nós temos essa estrela, que ela tem 8 lados. Todos os lados têm a mesma medida, tá? Então, o que acontece? Ele quer calcular o perímetro. Ao invés de, cada lado é 4 centímetros. Ao invés de eu fazer 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, eu estou adicionando 4 8 vezes. Então, quando eu tenho um polígono que tem a mesma medida de todos os lados com a mesma medida, e eu tenho que calcular o perímetro dele, basta eu pegar a medida e multiplicar pelo número de lados que ele tem. Porque a multiplicação, ela é um resumo da adição. Se eu pego uma parcela e ela é repetida várias vezes na soma, eu faço uma multiplicação para resumir tudo isso, tá? Então, como são 8 lados, eu vou pegar 8 vezes o 4. Eu não vou adicionar o 4 8 vezes? Então, eu faço 8 vezes 4, tá? 8 vezes 4, nós temos 32 centímetros como resposta. E aí, a gente coloca aí a resposta final. Faz os cálculos aqui no retângulo, resposta final na linha abaixo. Combinado? Na página 46, nós temos duas figuras, a figura A e a figura B. Vocês têm que medir os lados dessas figuras aqui. Então, vocês vão pegar uma régua e vão medir os lados que tem essas figuras. Esse é um quadrilátero e esse aqui é um hexágono, tá? Medir o lado das figuras, vocês vão calcular o perímetro de cada uma e fazer aqui nesse quadradinho, colocar a resposta final aqui embaixo. Então, mediu os lados, somou todos os lados. Mediu os lados, somou todos os lados. Aí, na letra A, ele pede para vocês circularem a forma que vai ter o maior perímetro, tá? E aí, nós temos o seguinte, quando vocês fizerem os cálculos, na letra A tem que dar 20 centímetros e na letra B tem que dar 22 centímetros. Então, a gente circula a forma B, tá? E na letra B, ele pergunta: observe novamente as figuras e complete o quadro a seguir. Então, ele quer saber o número de lados e o número de vértices que vai ter essas figuras, tá? O quadrilátero vai ter aí 4 lados e 4 vértices. O hexágono, 6 lados e 6 vértices, tá? Daí, a pergunta C vai falar o seguinte, são 3 perguntas,
pus um dedo a mais. São 3 perguntas em uma, então vamos prestar atenção. Primeiro, nesse caso, a figura que apresenta o maior perímetro é a mesma que tem o maior número de lados? Nesse caso, sim, tá? Nesse caso, o hexágono é o maior número de lados e também o maior número de perímetro, tá? Aí ele pergunta, isso sempre acontece? E por quê? Bom, turma, nem sempre isso vai acontecer, tá? Se nós temos um quadrilátero e um heptágono, tá? Se este heptágono tiver medidas baixas, tiver medidas, por exemplo, de 2 centímetros, e este quadrilátero tiver medidas de 6 centímetros, né? Esse quadrilátero, mesmo sendo com menos lados, ele vai ter um perímetro maior do que o heptágono, porque a medida do heptágono é menor, tá? Então, ó, nesse caso, coincidentemente, a figura de mais lados teve o maior perímetro. Só que nem sempre isso vai acontecer. Então, isso sempre acontece? Não. Por quê? Porque depende da medida dos lados da figura, tá? E o exercício 47 é sobre perímetro para a gente poder finalizar tudo isso, tá? Vocês têm aí um quarteirão, nós temos o croquis de um mapa, e ele destaca um quarteirão. Vocês vão calcular o perímetro deste quarteirão aqui e colocar a resposta final. Depois é o seguinte, essa cidade aqui chama Zoolândia, em homenagem a um zoológico que tem bem na parte central do mapa. Ele destacou aqui o zoológico e ele quer saber o perímetro do zoológico. Então, a gente vai somar também todos os lados da forma e colocar a resposta final. Combinado? Perímetro, soma de todos os lados da figura. Tá certo? Bom, como tarefa, vocês terão um exercício sobre área. A área, vocês vão multiplicar comprimento por largura. Vocês não vão multiplicar todos os lados da figura, tá? Vocês só vão pegar um lado vezes o outro, tá? Então, cuidado com esses exercícios. São os exercícios da página 30 até a página 32. Qualquer dúvida, postem no Google Sala de Aula ou me procurem no WhatsApp das 7... Desculpa, das 7 ao meio-dia e meia, que eu estarei pronta para atendê-los, tá bom? Beijos e bons estudos!